Fala pessoal, professor José Lopes mais uma vez com vocês, continuando o estudo de termologia, hoje com a aula 1.1, continuando o estudo dos conceitos fundamentais da termologia, com alguns exercícios, 5 exercícios. Então, como é de praxe, o link da lista de exercícios já está aqui na descrição do vídeo. Eu sugiro que você faça o download, tente resolver sozinho e depois você vem aqui conferir as respostas, tá ok? Então vamos agora para a questão 1. Assinale a alternativa que define corretamente calor. Então aqui nós temos uma questão bem básica sobre definição de calor. Vamos lá, item A. Trata-se de um sinônimo de temperatura de um sistema? Evidentemente que não. Nós vimos na aula anterior, a parte teórica, que calor e temperatura não quer dizer a mesma coisa. Então, item A está errado. Item B, é uma forma de energia contida no sistema. Pessoal, toda vez que a questão falar sobre energia contida, energia guardada, armazenada, esse item está errado. Calor, ele só tem sentido em falar em calor como energia em trânsito, como energia que está se transferindo de um sistema a outro. Item C, é uma energia em trânsito de um sistema a outro devido à diferença de temperatura entre eles. Perfeito. Questão 1, item C. Só há transferência de energia, só há transferência de calor, porque entre os dois sistemas há diferença de temperatura. Porque se houvesse a mesma temperatura, haveria um equilíbrio térmico e não haveria, no caso, transferência de energia. Vamos analisar onde é que está o erro nos outros itens. Item D, é uma forma de energia superabundante nos corpos quentes. Esse superabundante aqui é a invenção dessa questão, não tem nada a ver. Item E, é uma forma de energia em trânsito do corpo mais frio para o corpo mais quente. Esse item E, poderia até surgir uma polêmica aqui. Por quê? É uma forma de energia em trânsito? É. Do corpo mais frio para o mais quente? Bem, espontaneamente não. Espontaneamente, o calor se transfere sempre do mais quente para o mais frio. No entanto, esse item E poderia abrir aqui uma disputa, porque existem casos onde forçadamente, por exemplo, o freezer. No freezer, o compressor, o motor, através da energia elétrica que realiza trabalho sobre o freezer, há uma retirada de calor da parte interna, que é fria, e é jogado esse calor para a parte externa, que é quente. Então nós temos a transferência de calor do frio para o quente, só que não é espontâneo. Tá? Era para ter sido colocado aqui, deixado claro. Mas de qualquer forma, eu continuarei com o item C. Ok? Vamos para a questão 2. Considere as afirmações a seguir. 1. Quando dois corpos estão em equilíbrio térmico, ambos possuem a mesma quantidade de calor. Essa afirmação 1 está errada. Quando os dois corpos estão em equilíbrio térmico, não é que eles possuem a mesma quantidade de calor. Como eu já falei, não existe isso de possuir calor. Na realidade, eles possuem a mesma temperatura. Digamos que a mesma agitação média das partículas que formam os sistemas. Então aqui é falso. Vou colocar um F. Afirmação 2. Quando dois corpos estão em equilíbrio térmico, ambos possuem a mesma temperatura. Verdadeiro. Afirmação 3. Calor é transferência de temperatura de um corpo a outro. Não. Calor é transferência de energia. Falso. E a afirmação 4. Calor é uma forma de energia em trânsito. Perfeito. Então nós temos verdadeiras afirmação 2 e afirmação 4. Então o item correto é o item D. Item D. 2 e 4 são corretas. Vamos para a questão 3. Um sistema A está em equilíbrio com outro B. E este não está em equilíbrio térmico com o outro C. Então podemos dizer que a questão está afirmando que você tem A em equilíbrio com B. Isso quer dizer o quê? Que a temperatura de A é igual à temperatura de B. E também diz que este quem? O sistema A está em equilíbrio térmico com outro B. E o B, não está em equilíbrio com outro corpo C. Então há diferença de temperatura aqui.
Então vamos lá. Item A. Os sistemas A e C possuem a mesma quantidade de calor. Mais uma vez, esse negócio de possuir quantidade de calor está errado. Item B. A temperatura de A é diferente da temperatura de B? Errado. É igual. Item C. Os sistemas A e B possuem a mesma temperatura? A e B possuem a mesma temperatura, sim. Então nós temos aqui o item C. Onde é que está o erro do item D? A temperatura de B é diferente de C. Beleza. Mas C pode ter temperatura igual a A. De forma alguma. Se a temperatura de B é igual a A, então a temperatura de C é diferente de B e é diferente também de A. Nenhuma das respostas anteriores, item E, nós vimos que é o item C. Então marca aí C na questão 3. Vamos agora para a questão 4. Quando uma enfermeira coloca um termômetro clínico de mercúrio sob a língua de um paciente, por exemplo, ela sempre aguarda algum tempo antes de fazer a sua leitura. Esse intervalo de tempo é necessário, vamos lá, item A, para que o termômetro entre em equilíbrio térmico com o corpo do paciente. Correto. Quando se coloca o termômetro embaixo do braço do paciente, vai haver uma troca de calor do corpo do paciente para o termômetro. E é necessário que espere um momento, em média 5 minutos, se for um termômetro de mercúrio, que é o caso, porque quando é um termômetro eletrônico, ele avisa, né? Há um ruído, há um apito, digamos assim. Mas no termômetro de mercúrio, se aguarda em média 5 minutos, que é o tempo necessário para que o calor se transfira do corpo do paciente para o termômetro e que os dois atinjam o equilíbrio térmico. Ou seja, quando a enfermeira vai olhar a temperatura do termômetro, ela está vendo realmente a temperatura do termômetro. Mas como o termômetro está em equilíbrio térmico com o corpo do paciente, então a temperatura do termômetro também é igual à temperatura do paciente. Então, item A. Onde estão os erros do item B? Para que o mercúrio, que é muito pesado, possa subir pelo tubo capilar. Não faz sentido nenhum esse item B. Tem nada a ver com peso de mercúrio. Item C, para que o mercúrio passe pelo estrangulamento do tubo capilar. Não, para que o mercúrio passe pelo estrangulamento do tubo capilar, não é necessário esperar. Basta que você aqueça o mercúrio. Na realidade, a gente espera, repetindo, para que atinja o equilíbrio. E aí cesse a transferência de calor e você possa olhar a temperatura. Item D. Devido à diferença entre os valores do calor específico do mercúrio e do corpo humano. Calor específico é um conteúdo que nós vamos vendo lá na frente, mas não tem nada a ver com calor específico aqui. Já digo de antemão. Item E. Porque o coeficiente de dilatação do vidro é diferente do coeficiente de dilatação do mercúrio. Bem, pode até ser diferente, mas esse não é o motivo pelo qual temos que aguardar o tempo para fazer a verificação da temperatura. Questão 5, finalizando. Assinale a frase mais correta conceitualmente. Vamos lá, item A. Estou com calor. Essa frase é ótima. Estou com calor. Essa frase, conceitualmente falando, ela está errada. Evidentemente que se você está na piscina, na beira de uma piscina, num churrasco entre amigos, você pode dizer isso perfeitamente. Eu digo, estou com calor. Eu digo até que estou com frio, mesmo sabendo que, conceitualmente falando, está errado. Até porque existe uma diferença entre a linguagem formal e informal. Quando você está em um lazer, você está usando a linguagem informal. O importante é que seus colegas entendam você. Agora, se você estiver numa universidade, num ambiente acadêmico, aí nós temos que ter cuidado com essas frases. Estou com calor é errado conceitualmente. Você não tem calor, muito menos frio. Você está recebendo o calor do ambiente. Só que, convenhamos, né? Você está no churrasco, estou recebendo o calor do ambiente. Não tem nada a ver, dá licença, né? Então, estou com calor conceitualmente falando, ou seja, academicamente falando, é errado. Mas você pode falar tranquilamente aí no dia a dia, sem problema nenhum. B. Vou medir a febre dele. Ninguém mede febre. Apenas nós medimos a temperatura. A temperatura do termômetro que entrou em equilíbrio com o corpo do paciente. Item C. O dia está quente. Estou recebendo muito calor. Conceitualmente, apesar de quase ninguém dizer isso, mas conceitualmente está correto. Item C. Item D. O dia está frio. Estou recebendo muito frio. Você não recebe frio. Quando o dia está frio,
essa sensação de frio que você sente é devido ao fato do seu corpo estar perdendo calor para o ambiente, certo? Então, nesse caso, você sente frio pela perda de calor, e não porque você está recebendo frio, beleza? Item E, C e D estão corretas? Não, somente a C, beleza? Então, muito obrigado por você ter assistido mais esse vídeo, bons estudos, aguardo você nos próximos vídeos.